Pronto. Olá, boa noite. Hoje vamos estudar o pronome relativo e nós vamos começar pela definição básica do pronome relativo. Então, o que é o pronome relativo? É o pronome que introduz oração de valor adjetivo e que se refere a um termo nominal precedente, parte integrante da oração principal. Tavares, não entendi nada. Fica aí que você vai entender. Veja o primeiro exemplo. A gente vai ver a definição de adjetivo. O que é um adjetivo? É uma classe gramatical que qualifica ou indica um estado de um substantivo. Neste caso aqui, ele sempre foi um homem trabalhador. Eu tenho um adjetivo. Ele sempre foi um homem de trabalho. Aqui eu tenho uma locução adjetiva. É uma locução adjetiva que se refere ao mesmo substantivo. É a mesma coisa que se eu tivesse homem trabalhador, homem de trabalho. E, por último, então, ele sempre foi um homem que trabalha. Neste caso, o que eu fiz? Eu empreguei como adjetivo uma oração de valor adjetivo. E essa oração de valor adjetivo, ela é, sim, introduzida por um pronome relativo, que é a palavra que. E essa palavra que se refere ao termo nominal precedente e é parte integrante da oração principal, que é essa primeira oração. Ele sempre foi um homem. Que trabalha é uma oração adjetiva que está qualificando o substantivo homem. E essa oração é introduzida por um pronome relativo. Normalmente, o relativo exerce função sintática dentro da própria oração adjetiva. O que nós podemos ver aqui, né? Por exemplo, ele sempre foi um homem que trabalha. Quem é que trabalha? O homem. Mas na oração adjetiva, nós não temos o substantivo homem. O que é que substitui? O relativo que. O homem trabalha. Então, esse que assume função sintática de sujeito da oração adjetiva. Vamos ver agora alguns exemplos. Pessoal, nós estamos conectados no link do Zoom. Então, você vai à bio, logo o primeiro link, vocês têm lá o acesso ao nosso Zoom. Você entra aqui, eu te aceito na nossa reunião. Tá ok? Então, vamos ver esse primeiro exemplo para a gente começar a olhar para a função sintática do pronome relativo. Então, vamos lá. Encontrei o livro que queria comprar. Quem queria comprar? Eu queria comprar. O sujeito é eu, desinicial, né? Quem quer comprar algo. O verbo é transitivo direto. O que a gente sabe? O que ele queria? O que eu queria comprar? O livro. Mas dentro da oração adjetiva eu tenho o substantivo livro? Não. O que é que substitui? O pronome relativo. Então, o que é igual a o livro. Eu queria comprar o livro. Então, quem quer comprar algo. O verbo é transitivo direto, pede como complemento verbal objeto direto. Então, qual é a função do relativo? Objeto direto. Está substituindo o livro. Eu queria comprar o livro. Vamos ver mais um exemplo. Encontrei o livro que for indicado para o trabalho. O que for indicado para o trabalho? O livro. Então, esse que é igual a o livro. Eu não tenho substantivo livro. Então, o que é que substitui o substantivo? É o que. O livro for indicado para o trabalho. O que for indicado para o trabalho? O livro. Função, sujeito. E um terceiro exemplo. Encontrei o livro de que preciso para fazer a prova. Quem precisa, precisa de algo. O verbo é transitivo direto. Olá, Dudu, boa noite. Entra aqui no nosso link. Vá à bio e clique logo no primeiro link que você entra aqui com a gente. Tá ok? Boa noite, seja bem-vindo. Quem precisa, precisa de algo. O verbo é transitivo indireto. Então, o que substitui?
o livro. O que substitui o livro? A palavra que. Então, eu preciso do livro. Quem precisa, precisa de. Se o verbo é transitivo indireto, o de que tem função de objeto indireto. Agora nós vamos ter uma visão geral dos pronomes relativos. Os pronomes relativos são todas essas palavras. Então, eles podem ser invariáveis, que estão à minha esquerda, e à minha direita estão os variáveis. Então, eles se flexionam: singular, plural, feminino, masculino. Os invariáveis são que, quem, onde, quando e como, e os variáveis o qual e flexões, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo e flexões, cujo, cuja, cujos, cujas, e quanto, quanta, quantos, quantas. Esses são os pronomes relativos. Vamos ver cada um deles. Vamos lá. O relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. O qual e flexões. Todavia, essa substituição não deve ser feita de maneira indiscriminada, mas somente em 4 casos. São 4 casos. O primeiro deles, quando houver ambiguidade. O que é isso, Tavares? Ambiguidade é duplo sentido. Então, vamos ver o exemplo. Não conheço o pai da garota que se acidentou. Quem é que se acidentou? O pai ou a garota? O pai, não é isso? Não, não. A garota. Pessoal, a frase é ambígua. Não conheço o pai da garota que se acidentou. Não sei se foi o pai, se foi a filha. Então, como é que a gente resolve isso? Se for o pai, não conheço o pai da garota, o qual se acidentou. Aqui eu tenho que substituir o que por o qual, porque para evitar a ambiguidade. Outro exemplo, se for a filha, não conheço o pai da garota, a qual se acidentou. Quem se acidentou foi a garota. Excelente. Aqui a gente evita a ambiguidade. Segundo caso, em que eu tenho necessariamente que fazer a substituição, quando o relativo for precedido de preposição não monossilábica. O que é uma preposição não monossilábica? É uma preposição com 2 ou mais sílabas. Então, vamos ver o exemplo. Essa é a empresa para a qual trabalha. Notem que eu não poderia dizer para quê, porque de imediato, quando você diz a expressão para quê, você logo pensa em finalidade. E aqui vocês não, o objetivo aqui não é nada disso, não é expressar finalidade. Essa é a empresa para a qual trabalho. Então, eu trabalho para a empresa. Não é isso? Excelente. Então, aqui eu tenho que substituir o que por a qual. Para que não haja... e para é não monossilábico. Né? Muito bem. Terceiro caso, quando o relativo for precedido de locução prepositiva. São 2 ou mais palavras com valor de preposição. Boa noite, Breno. Clique na bio e entra aqui com a gente. Na bio, e depois você clica logo no primeiro link e você vai ingressar aqui juntamente com a gente no Zoom. Tá bom? Seja bem-vindo. Então, terceiro caso, quando o relativo for precedido de locução prepositiva. Uma locução prepositiva são 2 ou mais palavras com valor de preposição. Boa noite, Breno. Diga lá. Entra aí no Zoom, vá à bio e clica lá, o primeiro link da bio é o link que dá acesso aqui à nossa live, tá bom? Do Zoom. Então, vamos ver o exemplo agora. Esta é a loja em frente à qual estacionei. Em frente a é uma locução prepositiva. Tem valor de preposição. Em frente a. Então, se eu tenho uma locução prepositiva,
eu tenho que usar a qual. Notem que, como a locução prepositiva termina por a, junta o a da locução prepositiva em frente a com o a do a qual, ocorre crase. E, por último, então, quando o relativo for precedido das preposições sem e sob. Aí você vai me perguntar, mas, Tavares, por que uma observação só para duas preposições, sem e sob? Olá, Vitor! Boa noite! Entra no link da bio. É logo o primeiro link. Boa noite. Entra aqui. Nós já estamos aqui no meio do caminho. Vamos lá. Por que eu coloquei uma observação só para sem e sob? Sem e sob são preposições monossilábicas. Consequentemente, elas são exceção ao número 2. Então, quando é que eu uso o qual, a qual, os quais, as quais? Quando o relativo for precedido de preposição não monossilábica, à exceção de sem e sob, que são preposições monossilábicas. Tá ok? Então, vamos ver o exemplo. Este é o livro sem o qual não posso estudar. Excelente. Tem outro exemplo. Esta é a mesa sob a qual deixei meus sapatos. É uma preposição monossilábica e eu necessariamente tenho que substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, vamos lá. Só para a gente memorizar. Quando é que, necessariamente, eu tenho que substituir o que por o qual e flexões? Normalmente, você sempre pode substituir o que por o qual e flexões. Normalmente, sim. Mas existem 4 casos em que essa substituição é obrigatória. Primeiro caso, quando houver ambiguidade, quando o relativo for precedido de preposição não monossilábica. Terceiro caso, quando o relativo for precedido de locução prepositiva. E o quarto caso, quando o relativo for precedido das preposições sem e sob. Então, é importante que você até memorize isso, porque esses casos são obrigatórios. A substituição é obrigatória. E agora, nós vamos fazer alguns exercícios de fixação para você memorizar essas 4 regrinhas. Este é o livro, preciso comprar o livro. Então, vamos lá. Onde é que se repete? Como é que você vai raciocinar aqui? O que se repete? O livro. Então, qual é a resposta? Quando eu juntar as 2 orações, este é o livro, preciso comprar o livro. Este é o livro, quem compra, compra algo. Quem compra, compra algo. Este é o livro que preciso comprar. Letra B de bola. Vamos ver o próximo exercício de fixação. Este é o livro, preciso do livro, preciso do livro. Quem precisa, precisa de. Então, a resposta, juntando as 2 orações, por meio do relativo, a resposta é letra A. Vamos ver se é a letra A. Resposta, letra A. Excelente. A próxima. Este é o livro, aludir ao livro. Muito bem, Thaís. Obrigado pela colaboração. Seja bem-vinda. Este é o livro, aludir ao livro. Quem alude, alude a alguma coisa. Então, quando eu junto as 2 orações, nós temos a letra A. Este é o livro a que aludir. Quem alude, alude a algo. Excelente. Muito bom. Isso. Excelente. Então, vamos lá. Continuando. Este é o livro, fiz alusão ao livro. Quem faz alusão a. O verbo quem faz alusão é um substantivo abstrato, ele pede a preposição a. Quem faz alusão a. Então, a resposta é: este é o livro a que
fiz alusão. O próximo. Este é o livro, referi-me ao livro. Quem se refere a. O verbo é transitivo indireto. Então, ele pede preposição a. Resposta: este é o livro a que me referi. Este é o livro, fiz referência ao livro. Fiz referência ao livro. Notem que ao livro, o substantivo referência, como verbo referir-se, se referir, ele pede preposição a. Quem faz referência a. Este é o livro a que fiz referência. Excelente. O próximo. Mais um exercício. Este é o livro, não posso fazer a prova sem o livro, sem o livro, sem o livro, sem. Preposição sem. Este é o livro. Eu posso usar o quê? Não. Vamos só relembrar. Quando é que necessariamente eu tenho que substituir o que por o qual e flexões? Primeiramente, quando houver ambiguidade, quando o relativo for precedido de preposição não monossilábica, quando o relativo for precedido de locução prepositiva e quando o relativo for precedido das preposições sem, sob. Daí a preposição sem. Então, eu substituo por o qual. Este é o livro, sem o qual não posso fazer a prova. Excelente. Este é o livro, coloquei um trevo de 4 folhas dentro do livro. Dentro do livro. Olá, Sara, boa noite. Entra aqui, clica na bio e entra na nossa live aqui. É logo o primeiro link da bio, tá bom? Boa noite, seja bem-vinda. Então, agora nós vamos ver. Este é o livro, coloquei um trevo de 4 folhas dentro do livro. Dentro de é uma locução prepositiva. Então, eu tenho que substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Nesse caso, é o livro. Então, este é o livro, dentro do qual coloquei um trevo de 4 folhas. E vamos ver agora o último exemplo. Este é o caminho, cheguei até aqui por meio do caminho. Por meio de. Eu tenho uma locução prepositiva, por meio de. Então, necessariamente, eu tenho que substituir por o qual. Este é o caminho, por meio do qual cheguei até aqui. Excelente. Letra B de bola. Muito bem. Agora nós vamos ver o pronome relativo onde. Atenção, atenção, atenção. Isso foi questão na prova da AFA. Olha aí, minha gente. Eu já estou falando de 2 questões da prova da AFA, que foi agora, no final de semana. Se liga, rapaz! Se liga! Vai cair na sua prova. Você vai fazer SPSEX, você vai fazer EFON, você vai fazer ESA. Vai cair na sua prova. Você está aqui? Então, preste atenção. O relativo onde só deve ser empregado quando se referir a espaço físico. Espaço físico. Você só pode usar o relativo onde se for espaço físico. Por exemplo, casa é espaço físico. Cidade é espaço físico. Agora, sociedade não é espaço físico. Tá ok? E na prova da AFA vinha uma frase, se eu não me engano, era logo a letra A, ela apresentava o emprego do onde numa situação em que não era espaço físico. Então, quando você não pode usar o onde, você tem que usar em que, ou no qual, na qual, nos quais, nas quais. Então, vamos lá. O relativo onde só deve ser empregado quando se referir a espaço físico. Só para repetir. Caso contrário, empregar-se-á em que, ou no qual, na qual, nos quais, nas quais. Este relativo também pode ser precedido de preposição. Esta é a cidade onde vivemos. Cidade é espaço físico. Então, eu posso empregar o relativo onde.
Agora, esta é a sociedade em que ou na qual vivemos. Excelente. Muito bem. E aí, Gustavo, boa noite. Angélica, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Tá ok? Olá, Ingrid. Tá com saudades? Seja bem-vinda. Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio. É logo o primeiro link, tá, pessoal? É logo o primeiro link. Muito bem. Agora, quando o relativo é precedido pela preposição a, haverá a combinação entre esta preposição e o relativo onde. Então, nós teremos aonde. Vamos ver o exemplo. Por que eu uso aonde? Ou qual a situação em que eu tenho que usar aonde? Aquela era a cidade aonde vamos. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, você precisa dizer aquela era a cidade aonde vamos. Só para relembrar, olá, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos conectados, você vá à bio e conecte logo o primeiro link disponível. E você entra aqui com a gente no Zoom. Muito bem. Agora nós vamos fazer exercícios do emprego do onde ou aonde. Notem, o mais importante é que você perceba que onde corresponde à preposição em, aonde corresponde à preposição a. Então, vamos ver. Esta é a rua, papapá, fica o nosso depósito. Quem fica, fica em. Então, onde fica o nosso depósito? Esta é a rua onde fica o nosso depósito. Esta é a praia, papapá, fomos. Quem vai, vai a. Pede preposição a. Então, esta é a praia aonde fomos no sábado passado. Esta é a cidade, papapá, ela nasceu. Quem nasce, nasce em. Então, esta é a cidade onde ela nasceu. Este é o bairro, papapá, ele mora. Quem mora, mora em. Onde ele mora. Esta é a sala, papapá, estamos. Quem está, está em. Onde estamos. Esta é a cidade, papapá, gosto de ir. Quem vai, vai a. Gosto de ir a algum lugar. A cidade. Então, aonde gosto de ir. Excelente. Mais uma série. Vamos lá. Este é o estádio, papapá, fui ontem. Quem vai, vai a. Este é o estádio aonde fui ontem. Este é o lugar, papapá, ele quer chegar. Cuidado. Quem chega, chega a. Quem chega, chega a algum lugar. Então, este é o lugar aonde ele quer chegar. Qual é a praia? Papapá, o senhor está. Quem está, está em. Então, qual é a praia onde o senhor está? Muito bem. Continuando. Qual é a praia? O senhor gosta de ir. Quem gosta de ir a algum lugar. Qual é a praia? Aonde o senhor gosta de ir? Esta é a sala, papapá, estamos. Quem está, está em. Onde estamos? Esta é a sala onde estamos. Esta é a cidade, papapá, gosto de ir nas férias. Quem gosta de ir a algum lugar. Aonde gosto de ir. E, por último, este é o estádio, papapá, fui ontem. Quem vai, vai a. Este é o estádio aonde fui ontem. Este é o lugar, vamos lá, de novo. Quem quer chegar, quer chegar a algum lugar. Então, este é o lugar aonde ele quer chegar.
Qual é a praia? Papapá, o senhor está. Quem está, está em. Então, qual é a praia? Onde o senhor está? Carol, boa noite. Clique na bio e entre no Zoom. E é logo o primeiro link. Entra, vem cá, vem para cá, vem para o Zoom. Venha cá. Muito bem. Então, qual é a praia? Papapá, o senhor gosta de ir. Quem vai, vai aonde o senhor gosta de ir. Muito bem. Agora vamos ver os demais pronomes relativos. E a gente vai ver agora eu considero o relativo cujo o mais complicado, porque nós normalmente não usamos, e é um relativo que é pedido, é solicitado nos concursos. Olá, boa noite, Adilza. Entre aqui conosco, vá à bio e clique na bio e vá e clique no primeiro link disponível na bio, logo no primeiro link, tá ok? Você vai à bio, clica lá no linkzinho, depois você, logo no primeiro link, você entra diretamente aqui conosco no Zoom, tá? Muito bem. O relativo cujo ele pode exercer duas funções sintáticas distintas. Ou ele é adjunto adnominal, quando indicar ideia de posse, ou complemento nominal, quando ele completa o sentido de um substantivo abstrato que normalmente é derivado de verbo, da oração adjetiva. Então, vamos lá. Este relativo ele equivale à preposição de se nós invertermos a ordem dos termos. Vamos ver o exemplo. Vejamos quando ele exerce a função de adjunto adnominal. Adjunto adnominal da ideia de posse. Oi, Di! Que saudades! Você está querendo estudar? Felipe, seja bem-vindo. Ale Garcia, seja bem-vindo. Vocês podem acessar o link que está disponível na bio. É logo o primeiro link, tá, pessoal? Excelente. E aqui a gente está vendo o adjunto adnominal, o relativo cujo com a função de adjunto adnominal. Vamos ver o exemplo. Há pessoas cujos defeitos lhes ficam bem. Então, a gente vai inverter, tá? A gente faz uma... Eu sempre... Quando eu estou no quadro, eu sempre faço a setinha de defeitos em cima de cujos em cima de pessoas. Então, é só você seguir a ordem. Os defeitos das pessoas da ideia de posse. Então, o relativo cujos tem função sintática de adjunto adnominal, porque as pessoas têm defeitos. Esta é a árvore cujos galhos estão apodrecidos. Então, faz uma setinha de galhos em cima de cujos em cima de árvore. Então, a gente tem os galhos da árvore. Então, eu tenho adjunto adnominal novamente. Por quê? A árvore tem galhos. Se dá a ideia de posse, a função adjunto adnominal. Com certeza, Di. Que bom! E como vai a sua linda filha? Meu Deus, ela está enorme. Seja bem-vinda. Então, agora nós vamos ver o relativo cujo, cuja, cujos, cujas como pronome, como complemento nominal, né? O pronome relativo com função de complemento nominal. Estas são as certidões cuja inclusão foi exigida. Então, a gente faz aquele mesmo esquema. Faz uma setinha de inclusão em cima de cujo em cima de certidões. Então, nós temos a inclusão das certidões. Alguém inclui as certidões, elas não são incluídas. Então, ela é paciente. Quem inclui algo. Se eu tivesse verbo, eu teria um complemento verbal, mas inclusão é substantivo.
Então, eu tenho complemento nominal. Outro exemplo. Esses são os prédios cuja construção durou longos anos. Então, vamos lá, fazer setinha. Construção, em cima de cujo, em cima de prédios. Então, fica a construção dos prédios. Quer dizer que alguém constrói os prédios. Os prédios são construídos. Consequentemente, tem valor paciente. Se tem valor paciente, nós temos complemento nominal. Notem que inclusão e construção são os substantivos abstratos derivados de verbo. Se você transformar inclusão em verbo, incluir. Quem inclui, inclui algo. Inclui o quê? As certidões. Eu teria um complemento verbal, um objeto direto. Da mesma maneira, embaixo. Construção é substantivo abstrato derivado do verbo construir. Alguém constrói os prédios. Então, se quem constrói algo. O verbo é transitivo direto, eu teria objeto direto. Mas atenção, construção e inclusão são substantivos abstratos. Então, eu não posso ter complemento verbal, eu tenho complemento nominal. Muito bem. Não se usa, atenção a essa observação, que é muito importante, de maneira reiterada, os concursos apresentam esse erro, claro, que é para você... você vai logo nessa... Normalmente colocam logo no início, logo na letra A. Não se usa artigo nem antes nem depois do pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas. Então, você não pode dizer cujo, o, cuja, a, cujas, as, nem depois nem antes. Tá? Então, não existe pelas cujas, e sim por cujas. Tudo bem? Então, vamos ver. Essa é a escada por cujos degraus passou o rei. É como se eu dissesse, o rei passou pelos degraus da escada. Essa é a casa em cujos cômodos foram encontrados os bebês sem teto. É só inverter. Os bebês do sem teto foram encontrados nos degraus, nos cômodos da casa. Pessoal, tem uma falhazinha aí, tá? Tem uma falha no slide, mas não tem problema. O próximo exemplo. Eu misturei os dois exemplos. E esse é o hotel a cujos aposentos eles dão preferência. É só inverter. Eles dão preferência aos aposentos do hotel. Muito bem. Notem que não... Esse a aí, antes de cujos, é preposição. Quem dá preferência a. Meu Deus, Natália Romanelli, que saudades! Nossa, quantos anos! Você está com saudades? Está querendo estudar, Natália? Que bom você estar aqui. Seja bem-vinda. A nossa live, para você acessar a nossa live, você vai com o link na bio, você clica lá, é logo o primeiro link, tá bom? Excelente, vamos lá. Agora nós vamos ver o relativo quanto, quanta, quantos, quantas. O relativo quanto, quanta, quantos, quantas, ele é facilmente substituível por quê? Então, raramente a gente usa quanto, mas a gente precisa saber usar. E ele só é usado quando precedido dos indefinidos tudo, todo, tanto. Tudo, todo, tanto. Então, obviamente que tudo é invariável, mas todo é flexionável. Todo, toda, todos, todas, e tanto, tanto, tanta, tantos, tantas. Então, você só vai usar o relativo quanto ou quanta, quantos, quantas, se precedido dos indefinidos. Tudo, todo, tanto. Então, vamos ver o exemplo. Isto é tudo quanto eu quero. Quanto se refere a tudo. Bebia toda a água, quanta lhe dava. Esse quanta se refere a toda a água. Veja que tem o indefinido toda. Terceiro exemplo. O presidente parece ter esquecido de todas as promessas. Quantas fez? Todas as promessas. Esse quantas se refere a todas as promessas. E, por último, então, deram-lhe tantos livros quantos eram necessários para aquele trabalho. Então, nós temos aí
o quantos, que se refere a tantos livros. E como é pronome relativo, introduzindo oração de valor adjetivo, ele também exerce função sintática dentro da oração adjetiva. Então, por exemplo, isto é tudo quanto quero. Eu quero tudo. Objeto direto. Bebia toda a água quanta lhe davam. Quem dá algo, a água, a alguém. O quanta é objeto direto. E o lhe é objeto indireto. O presidente parece ter esquecido de todas as promessas. Quantas fez? Fez as promessas. O quantas é objeto direto. Deram-lhe tantos livros quantos eram necessários. O que eram necessários? Livros. Então, nós temos sujeito da oração adjetiva, o quantos. Tá? Muito bem. Então, vamos ver aí mais alguns exercícios de fixação. Una as orações por meio de relativos. Esta é a casa, quero comprar a casa. Esta é a casa que quero comprar. Essa é a casa, o telhado da casa precisa de reparos. Então, é o telhado da casa. Então, a casa tem telhado, da ideia de posse. Então, essa é a casa cujo telhado precisa de reparos. O próximo. Essa é a casa, estacionei em frente à casa. Cuidado, em frente a, em frente a, em frente a. Olá, Arthur. Boa noite. Nós estamos no link da bio, que está disponível na bio. Seja bem-vindo. Tá ok? Olá, Felipe Bruno. Boa noite. Isso. Seja bem-vindo. Vamos lá. Continuando. Essa é a casa, estacionei em frente à casa. Então, eu tenho a locução prepositiva em frente a. Necessariamente, eu não posso usar o que. Eu tenho que substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Logo, nós temos... Ih, rapaz, tem duas pessoas. Vamos lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito bem. Essa é a casa, estacionei em frente à casa. Esta é a casa em frente à qual estacionei. Muito bem. Vamos continuar. Já estamos terminando. Essa é a casa, a compra da casa custou-me todas as economias. Então, a compra da casa, alguém compra a casa. Então, eu tenho aí um complemento nominal da casa, que está completando o substantivo abstrato, compra. Então, qual é o relativo que eu uso como complemento nominal? Cujo, cuja, cujos, cuja. Essa é a casa cuja compra me custou todas as economias. O próximo exemplo. Essa é a casa, gastei todas as economias para a compra da casa. Então, cuidado. Notem que eu tenho de novo a compra da casa, então é o relativo cuja. Agora, antes do relativo, eu tenho que colocar a preposição para, que é essa preposição aí. Então, essa é a casa para cuja compra gastei todas as economias. Muito bem. E a próxima, este é o livro, quero comprar o livro. Fácil. Este é o livro que quero comprar. Neste caso, você não vai usar o cujo, cuja, cujos, cujos. É o que? Simplesmente é o objeto direto, né? Comprar o livro. Este é o livro, comprei o livro para fazer a prova. Então, este é o livro que comprei para fazer a prova. O próximo. Este é o livro, não posso fazer a prova sem o livro, preposição sem. Então, eu não posso usar o relativo que, e sim o qual, a qual, os quais, as quais. Então, este é o livro, sem o qual não posso fazer a prova.
Este é o livro, preciso do livro. Quem precisa, precisa de, precisa de, precisa de. Onde é que eu coloco preposições e locuções prepositivas? Sempre antes do relativo. Este é o livro de que preciso. Depois, este é o livro, deixei cair gordura sobre o livro, sobre o livro, sobre o livro, sobre. Preposição sobre. Posso usar o quê? Não. Sobre é uma preposição não monossilábica. Então, necessariamente, eu preciso substituir o que por o qual e flexões. Este é o livro sobre o qual deixei cair gordura. Este é o livro, a capa do livro. Ó, o livro tem capa, da ideia de posse, da ideia de posse. A capa do livro está manchada. Este é o livro cuja capa está manchada. Este é o livro, deixei cair gordura sobre a capa do livro. De novo, eu tenho a capa do livro, mas precedido da preposição sobre. Então, e onde é que eu coloco preposições e locuções prepositivas? Sempre antes do pronome relativo. Este é o livro sobre cuja capa deixei cair gordura. Muito bem. E assim terminamos a nossa live. Maravilha! E todo esse material, todas as nossas lives estão disponíveis no YouTube. E você pode procurar lá, Português do Tavares. Português do Tavares. Procura lá Português do Tavares no YouTube, você vai encontrar todas as minhas lives, todas as aulas, muitas aulas que eu gravei, diversas dicas, tem também a série 3x3, eu coloco 3 questões sobre o mesmo assunto e faço os comentários das questões. Visite lá o meu canal do YouTube. E isso tudo estará disponível para vocês, tá ok? Queria muito agradecer a todos vocês pela disponibilidade, por estarem aqui. E até a nossa próxima live. Elisa! Uhul! Boa noite! Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, Tavares. Beijo. Grande beijo. E deixa eu encerrar aqui. Deixa eu